Graça e paz, shalom. Hoje nós teríamos ceia, mas como a palavra de Deus diz, a tudo dai graças, eu creio que logo nós poderemos celebrar a nossa ceia. Hoje foi um dia histórico para o nosso país, pois foi um dia de convocação ao arrependimento, um dia de convocação para jejuar, para orar, e eu creio que grandes coisas o Senhor está e estará fazendo por nós. Eu creio que nós teremos grandes bênçãos e grandes mudanças na nossa nação. E eu quero compartilhar com vocês a respeito da armadura de Deus. Nós devemos ter consciência que a nossa guerra é contra as forças espiritual do mal. E em Efésios capítulo 6, no verso 10, aliás, de 10 a 17, Paulo nos ensina como fazer uso da armadura de Deus. Eu vou ler e você que vai estar me ouvindo, me acompanhe, por favor, leia a palavra, porque é de suma importância você estar acompanhando na palavra. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, glória a Deus por essa palavra. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, aqui em Efésios 6, no verso 10, é para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pois nós sabemos que tudo que Jesus realizou aqui na terra foi realizado no poder de Deus, foi realizado através do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele realizou toda a obra que ele tinha para realizar aqui. Porque sem a força do Senhor é impossível vencer o mal. Nós não conseguimos vencer o mal e nem combater o mal sem estarmos cheios, sem estarmos revestidos do Espírito Santo. Então é muito importante que nós venhamos entender isso. Nós não podemos combater as trevas na força do nosso braço, na força do nosso intelecto, na força do nosso pensamento. Não, nós só conseguimos combater as forças malignas, combater o mal, combater as trevas, não são do Espírito Santo. Por isso, nós temos que nos revestir do Senhor e do seu poder. Então, quando Paulo estava falando para nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder, Paulo estava nos ensinando a sermos cheios do Espírito Santo. Isso tem que ficar bem claro para nós cristãos, que devemos ser cheios do Espírito Santo para combater as obras do diabo. E como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Como que nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo? Como que nos tornamos ser fortalecidos? É necessário que tenhamos vida com Deus. É necessário que nós sempre estejamos conectados com a palavra de Deus,
lendo a palavra de Deus, orando no Espírito. O que é orar no Espírito? Para quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo. Porque ele vai te encher de poder, ele vai te encher de unção, ele vai te dar poder, ele vai te dar unção. É através da oração, e é através da oração, da comunhão, da busca, que nós recebemos, que somos revestidos do Espírito Santo e temos esse poder em nossas vidas. Através da obediência. Nenhuma pessoa vai ser revestido de poder se não tiver obediência para com Deus, obediência para com a palavra de Deus. Então, a primeira orientação de Paulo é que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor e revestidos da força do seu poder. A segunda orientação é vestir de toda a armadura. Não podemos deixar nenhuma peça de fora. Ele nos fala, revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que o diabo é astuto. Nós sabemos que o diabo é maligno. Jesus disse que o diabo é ladrão. E o ladrão veio senão a roubar, a matar, a destruir. João 10:10. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, através de Paulo, né, a entender que nós temos que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele arma ciladas. E ele nos fala que temos que revestir de toda a armadura. Então, não é só uma peça da armadura, são todas as peças da armadura. E nós, no caminhar aqui, nós vamos ver cada peça dessa armadura. O terceiro passo Paulo nos orienta que a nossa luta não é contra uns aos outros, mas sim contra os poderes malignos. E novamente Paulo nos fala para vestirmos da armadura de Deus. Então, isso aqui está no verso 13. Ele diz assim, no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo está repetindo para nós, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Paulo novamente enfatiza para a igreja de Éfeso, ele enfatiza para nós, a igreja de hoje, que nós temos que estarmos revestidos da armadura de Deus, para resistir, para que possamos resistir no dia mau. E, havendo resistido o dia mau, nós vamos ficar firmes, nós vamos manter firmes com o Senhor e nos propósitos do Senhor. E ele, no verso 14, ele fala assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui, Paulo está descrevendo a armadura de Deus. O cinto da verdade. É muito importante nós entendermos para que serve o cinto. Por que um homem coloca um cinto numa calça? Por que uma mulher muitas vezes usa um cinto em uma roupa? Aí você pode dizer, não, eu uso o cinto para enfeite. Mas aqui não é para enfeite. Aqui o cinto tem um significado de segurança. Aqui, e o cinto simboliza Jesus. Jesus é a nossa segurança. Ele afirmou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós andamos nesse caminho, quando nós andamos na verdade, nós estamos sendo cingidos com o cinto. Jesus é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso cinto, Ele é aquele que nos sustenta. Então devemos colocar o cinto que tem a função de segurar, de proteger. Então, quando nós andamos nesta verdade, nós temos a proteção.
Nós podemos andar seguros, protegidos. Aí Paulo vai e descreve sobre a couraça da justiça. Ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Vamos entender o que é a couraça da justiça. Jesus também é a couraça da justiça. Jesus, ele é justo e se vestiu de justiça. E ele nos veste com essa justiça. Ele se tornou a nossa justiça. Através de Jesus, nós somos justificados com ele. Então, quando o inimigo vem te acusar, quando o inimigo vem colocar o dedo, apontar o dedo para você, para nós, fazendo com que você venha se perder com medo de avançar, ou com medo pelos teus pecados, pelo teu passado, ou por algo que entristeceu o Espírito Santo, porque o diabo é acusador das nossas almas, da nossa vida. Eu quero dizer que você tem a couraça da justiça. Por isso Paulo está dizendo para você usar a couraça da justiça, que é a obra que Jesus fez por nós. Lá na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados, e lá na cruz, ele nos justificou. Então, a couraça da justiça é isso. É Jesus Jesus levando sobre si os nossos pecados e nos justificando. Ele é a justiça. Ele é a nossa justiça. E ele nos veste com essa justiça. E depois, Paulo fala ele fala assim: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos eu pulei. Ele fala, e calçando os pés na preparação do evangelho. Paulo está falando de calçado. Vocês me perdoem da cachorra está latindo e desses barulhos todos, mas é porque nós estamos sem energia na igreja e eu tive que vir para a minha casa. Então eu vou repetir porque eu sei que a cachorra atrapalhou aqui um pouco. Então Jesus está falando para nós aqui no verso 15, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O que é calçar o que é calçar os pés na preparação do evangelho? Vamos entender o que Jesus fez. Jesus, ele apresentou o reino de Deus, pregando o arrependimento, pois o reino dos céus está próximo. Ele disse isso para nós em Mateus 4:17. Então Jesus, ele nos reveste de justiça, ele é o cinturão da verdade, ele nos capacita também para, depois de justificados, ele nos capacita calçando o evangelho da paz. Então nós somos revestidos, liberados com esse calçado para irmos pregar o evangelho da paz, para irmos pregar o reino de Deus para as pessoas. Por isso você percebe que toda pessoa que quando ela se converte e ela tem uma conversão genuína, ela fica tão maravilhada com o que Jesus fez pela vida dela, que ela tem desejo de transmitir para os seus familiares, para as pessoas que ela conhece, para os seus amigos, o evangelho da paz. Ela tem desejo de transmitir a salvação para outras pessoas. E ela só vai ser capaz de transmitir se ela estiver preparada espiritualmente, cheia do Espírito Santo, calçando essa palavra. Ela vai ter a liberdade de andar, de caminhar. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando eu estou calçada com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz, eu sou liberada, eu sou capacitada a ir para pregar para as pessoas. Então, o calçado fala de proteção dos pés. Então, Jesus, ele me traz proteção para que eu possa
ir pregar o evangelho. Ele me protege, ele guarda os meus pés das astutas ciladas do diabo. Então, quando você está calçado, você está com os pés protegidos para você fazer a obra de Deus. E Paulo também vai dizendo para nós: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Nós sabemos que o escudo é uma proteção que os soldados usavam. E esse escudo é para proteger o nosso corpo, tanto físico como no espírito. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O escudo é para proteger teu coração. O escudo é colocado no braço e você usa para proteger teu coração, para proteger o teu corpo. Quando o inimigo vem com as suas malignidades, você usa o escudo. E esse escudo é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um escudo poderoso. Mais do que nunca, nós devemos estar preparados, porque temos enfrentado dias difíceis. E nós não podemos deixar de usar o escudo da fé. O tempo todo nós temos que combater os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Então o inimigo vem, você usa esse escudo para combater os dardos malignos de Satanás e dos seus comandados, através do escudo da fé. E depois ele fala do capacete da salvação. O capacete, ele é usado para proteger a nossa cabeça. Você vê que quando um motoqueiro está usando um capacete, se ele tem uma queda, o capacete é para proteger que ele seja atingido no crânio, que ele seja atingido na cabeça, para que ele não tenha fratura, para que ele não venha machucar, não é verdade? A sua cabeça. Então nós sabemos que o maior campo de batalha que Satanás usa é a nossa mente. Satanás, ele lança seus dardos, ele lança suas mentiras, ele lança os seus projetos malignos na mente do homem. Então é muito importante que nós venhamos revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação. E Jesus, ele nos dá esse capacete. Jesus nos protege, ele é esse capacete. Não há outro nome pelo qual nós podemos alcançar a salvação. Então, o capacete da salvação é o nome de Jesus. Quando eu ajo no nome de Jesus, quando eu declaro o nome de Jesus em todas as circunstâncias da minha vida, eu estou tendo a minha mente protegida. Quando eu ajo na dimensão da palavra, daquilo que Jesus está me expondo na sua palavra, eu estou protegendo a minha mente. Quando eu creio na palavra, ela vem como um capacete, porque eu estou credibilizando a palavra e não estou dando ouvidos para outras vozes. Então ela funciona para mim como um capacete de proteção. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, né? Eu pego a espada e eu vou dissipar o mal através da espada. Uma espada é para você cortar, o mal pela raiz. Uma espada é para você destruir o inimigo, detonar com o inimigo. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra viva. Então nós entendemos que no princípio era aquele que é a palavra. Ele no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Então é a palavra. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João, capítulo 1, de 1 a 14. Então, a palavra do Espírito é a palavra de Deus. E numa guerra, eu tenho que estar usando o tempo todo a espada do Espírito. Eu tenho que estar orando a palavra. Eu tenho que estar declarando a palavra. Eu tenho que estar usando essa espada para cortar toda a malignidade que Satanás tenta contra as nossas vidas. Então é muito importante o tempo todo
quando você estiver em oração, quando você estiver combatendo, guerreando, combatendo contra as hostes da maldade, contra as astutas ciladas do diabo, você usar a espada do Espírito, que é a palavra. Por isso, cada item que Paulo está nos mostrando é de suma importância para nós. Ele está mostrando que em toda situação, capacete, espada, couraça, cinto, é o Senhor Jesus. Em tudo é a palavra e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa força. Ele é a nossa bússola. O Senhor Jesus é aquele que nos dá as direções. E é no nome dele, na autoridade dele, é que nós, como soldados de Cristo, devemos estar sempre em prontidão, sempre combatendo todas as malignidades de Satanás. E nós devemos também entender que o apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele estava na prisão, acorrentado a um soldado romano. E quando escreveu a carta aos Efésios, ele inspirou nas várias partes da armadura do seu guardião. E para descrever os diferentes atributos que o tornavam um guerreiro espiritual forte e maduro, imutável e invencível. Então, quando Paulo descreve toda a armadura que ele estava vendo naquele soldado romano que estava preso a ele, ele escreve essa armadura mostrando para nós todos os atributos do Senhor Jesus. E se nós estamos revestidos dos atributos do Senhor Jesus, nós somos capazes de vencer o dia mau. E nós temos vivenciado dias maus. Cada dia nós temos que usar dessa armadura. Cada dia nós temos que combater o mal nas nossas vidas, o mal na nossa casa, o mal na nossa cidade, o mal no nosso estado, o mal no nosso país e também orarmos pelas outras nações da terra. Então aqui Paulo estava mostrando os atributos do Senhor através de uma armadura de um soldado romano que ele estava observando, que estava acorrentado ao lado dele. E naquele momento ali, ele olha todo ele fica olhando para aquele cenário, né? Daquele soldado ali, todo paramentado ali com aquelas vestes de guerreiro, de soldado, e ele começa a fazer um paralelo com a nossa vida cristã. E ele mostra para nós que o nosso capacete não é um capacete de bronze, não é um capacete de ferro, não é um capacete de metal. Ele mostra para nós que o nosso capacete é o Senhor Jesus, é a palavra do Senhor Jesus na nossa mente. Ele mostra para nós que o escudo para combatermos o mal não é algo também de metal, mas é a palavra de Deus em nós. O capacete aliás, a couraça da justiça para proteger o nosso peito, o peitoral, para proteger o nosso coração, é a palavra de Deus. Para pregarmos o evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós não podemos falar de nós mesmos, nós temos que falar a palavra de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Se revistam da armadura de Deus. Guarda tua mente, guarda teu coração. Calça os seus pés com a preparação do evangelho. Coloca o escudo no seu braço, que é a palavra de Deus. Que a sua boca esteja cheia da palavra de Deus. Não se deixe levar por pensamentos que não sejam alinhados com a palavra de Deus. Não se deixe influenciar por pregações que não estão baseadas na palavra de Deus. Não se deixa se levar por influências do mundo que não condiz com a palavra de Deus. Então, quando você está todo paramentado,
com a armadura de Deus, você tem condição de combater o mal. Você tem condição de vencer as obras do diabo. Então é muito importante que você, como igreja, entenda o que Paulo estava querendo dizer para nós. O que Paulo estava fazendo, por que aquela comparação? Ele ficou ali olhando todo aquele soldado paramentado ali, vestido com aquela armadura. E ele ficou comparando a armadura de um romano com a armadura de Deus. Tem muita diferença uma armadura toda cheia de enfeites, feita de metais, para uma armadura celestial. É diferente, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mundo que você não vê, um mundo invisível, contra espíritos malignos que atuam no mundo espiritual. Então é muito importante que todos os dias você venha se revestir dessa armadura. É muito importante que você esteja orando a palavra. É muito importante que você venha entender o que Paulo estava querendo dizer para nós. Quantas pessoas você conhece que quando vai orar, elas não sabem orar na palavra? Quantas pessoas que você conhece que diante de uma adversidade, elas ficam totalmente desestruturadas? Elas não sabem nem como se achegar ao Senhor. Elas não sabem nem como voltar para o Senhor. Porque elas não têm conhecimento da palavra. Então, quando você tem conhecimento das armas que Deus te deu, é diferente para você lutar. Você não vai se sentir impotente. Você não vai se sentir paralisado. Você não vai se sentir fracassado. Você não vai se sentir derrotado. Mesmo diante de grandes tribulações, mesmo diante de grandes lutas, você não vai se sentir paralisado. Então, revista-se da armadura de Deus. Medite na palavra. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Não permita que as coisas do mundo entrem na tua alma, entrem no teu coração. Não desvie os teus olhos da palavra. Se apegue à palavra. Se aprofunde na palavra. Quanto mais da palavra você tem, mais de Deus você vai ter, mais força você vai ter. Quanto mais da palavra você meditar e orar, mais cheio do Espírito você vai se tornar. Então é muito importante que você saiba manusear a palavra. É muito importante que você saiba declarar a palavra, tanto na oração quanto para você mesmo. Você não tem que olhar para as circunstâncias, você tem que olhar para o que a palavra diz para você. E como que você vai saber quais são as promessas de Deus para a sua vida se você não estiver firmado na palavra? Então leia a palavra, declare a palavra, medite na palavra. Não desvie da palavra. Lá em Josué, no capítulo 1, o Senhor dá um comando para Josué. O Senhor fala para Josué meditar na palavra de dia e de noite. Deixa eu achar aqui para vocês. Muitos sabem, né? Mas outros não sabem. O Senhor diz aqui no livro de Josué. Ele diz, em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O Senhor está nos ensinando, através desse livro aqui de Josué, que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite não é só eu ficar com a Bíblia na mão. Meditar na palavra de dia e de noite é eu ter um tempo para estudar a palavra, para orar a palavra e guardá-la no meu coração. E a todo momento que eu precisar dela, eu vou poder usá-la. Eu vou poder usar a espada. Eu vou poder manuseá-la diante da adversidade. Então ela tem que estar guardada no meu coração. E eu com ela guardada no meu coração, eu vou estar meditando o tempo todo. O tempo todo eu vou estar sabendo o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu não faça.
Então o Senhor, Ele falou para Josué, medite nessa palavra, ande na dimensão dessa palavra, e o teu caminho, então, prudentemente te conduzirás. Josué seria bem sucedido, seria bem conduzido no caminho que ele ia percorrer, porque ele estaria olhando tão somente para a palavra, meditando tão somente na palavra. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. Não se estribe no seu próprio entendimento. Nunca pense que você sabe tudo, que você entende tudo, que você conhece tudo. Seja humilde, fique na palavra, haja na palavra. Declare a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ore essa palavra o tempo todo. Em cada situação que você em cada situação contrária, em cada adversidade que você se deparar, Deus tem uma palavra para você sair dela. Deus tem uma palavra para te conduzir. Porque o Senhor é bom e a sua palavra, ela não volta vazia. E Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O tempo todo, Jesus fez a vontade do Pai. O tempo todo, Jesus declarou a palavra. E Ele nos ensina que Ele é a fonte de vida. A palavra dEle é verdadeira. A palavra dEle é poderosa. A palavra dEle é eficaz. Fique com essa palavra no seu coração. Tenha uma semana abençoada. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te louvar pelo dia de hoje. Eu quero te louvar porque hoje nós tivemos um marco na história do Brasil. Hoje, todos os brasileiros, temente a Deus, todos os brasileiros que têm temor ao Senhor, eu creio que eles se prontificaram a corresponder à convocação, ao chamado que nos foi dado, ó Deus, através do presidente da República, para estarmos orando, para estarmos jejuando pela nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, venha com teu poder, em nome do Senhor Jesus, perdoar os nossos pecados, porque a ti, Senhor Jesus, foi dado o poder para perdoar os pecados. Perdoa os nossos pecados como nação, perdoa os pecados, Senhor, desta nação, que não são poucos, são muitos. Hoje nós passamos o dia todo, Senhor, fazendo revezamento dentro do templo, orando, clamando e pedindo a Ti perdão pelos pecados da nação, te pedindo que o Senhor traga, Senhor, arrependimento sobre essa nação e também que o Senhor traga um avivamento, um novo tempo sobre essa nação. E nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor trará um avivamento glorioso sobre essa nação. Cremos que o Senhor perdoou os pecados dessa nação e que vamos andar numa nova dimensão, que um ciclo foi fechado nesta nação e um novo ciclo se inicia a partir de hoje nesta nação. Eu oro, Senhor, para todas as ovelhas do MIVA, do Ministério de Bela Vista de Goiás. Eu oro, Senhor, te pedindo a cobertura do sangue de Jesus por todas as ovelhas. Oro também por todos aqueles que, ó Deus, poderão me assistir através desse vídeo. Eu te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os cubra com os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Que cada um venha entender, ó Senhor, o que é a armadura do Senhor. Que cada um venha entender o que Paulo está dizendo para nós através, ó Deus, dessa palavra, para que nós possamos estar revestidos de Cristo, desde a cabeça à planta dos nossos pés. E que ao abrir da nossa boca soa a mensagem do Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, implantar o reino do Senhor, calçados com a preparação do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja no Brasil. Abençoa a tua igreja na face da terra. Eu te louvo, Senhor, pelo dia de hoje. Sei, Senhor, que o Senhor me deu vida para ver o Brasil se rendendo aos teus pés. Obrigado, Senhor, porque eu pude ver várias e várias cidades do Brasil se dobrando ao Senhor Jesus. Eu pude ver o Brasil se rendendo a Cristo. Ó Pai, a tua palavra diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, que todo brasileiro venha entender isso. Obrigado pelas tuas infinitas
e poderosas misericórdias por esta nação. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que o sangue de Jesus te cubra, que nenhum dardo maligno possa te atingir, que nenhuma situação maligna, que nenhum problema que venha ocorrer na economia do Brasil venha te atingir. Que o Senhor te abençoe, que essa situação seja usada para você ter mais comunhão com o Espírito Santo e que você prospere em todas as áreas da tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Shalom, graça e paz.